Olá a todos e muito bem-vindos a mais um Só por Hoje. Hoje tenho a felicidade de estar com a doutora Alessandra Vidotto. Ela é cientista na área da saúde e é terapeuta também. Com experiência na saúde e na ciência há 27 anos, tem formação em ciências biológicas e mestrado em genética pela Unesp, um doutorado em ciências da saúde e pós-doutorado em virologia pela FAMER. Realizou pesquisas em proteómica e doenças humanas, possuindo robusta experiência em oncologia, biologia celular e molecular, bioquímica, genética humana e metodologia científica, tendo sido docente da pós-graduação stricto sensu da FAMERP por 14 anos. Atua como terapeuta integrativa, empregando as PICs, meditação, reiki, barras de acesso, constelação familiar e organizacional, com o olhar da ciência, e tem um projeto temático aprovado pelo CEP nesta área. A sua experiência com as PICs iniciou há quase 30 anos, possibilitando atuar de forma consciente em atendimentos e como instrutora de meditação do AC Camargo Cancer Center. É membro do Comitê Científico de Constelação Familiar e Reiki, do CAPCIN e da ABP Reiki. Respectivamente, é colunista da rádio CBN Grandes Lagos, com o quadro Saúde Integrativa, em que aborda temas relacionados com saúde e ciência. Alessandra, é um enorme prazer estar aqui contigo, é um privilégio. Já estivemos juntos pessoalmente na USP de Ribeirão Preto e finalmente tão bom poder estar aqui e podermos ter esta conversa sobre o teu percurso. João, Sensei João, se eu posso te chamar assim, o privilégio, a alegria são minhas, na verdade são meus, e uma honra para mim estar aqui. Eu estou extremamente feliz com essa oportunidade e com esse terceiro encontro, porque nós tivemos o encontro presencial, depois online pela CBN e agora. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. É mesmo, muito obrigado. E realmente tem sido incrível o teu trabalho. Eu tenho assistido a vários das tuas apresentações na CBN, que realmente é uma rádio muito inovadora, por abrir assim tanto espaço às práticas integrativas e complementares. Espero que todos possam também seguir a doutora Alessandra Vidotto, porque realmente é um trabalho muito importante todos nós escutarmos e termos uma perspectiva, uma abordagem diferente sobre aquilo que as práticas integrativas e complementares podem trazer à nossa vida. Alessandra, tu tens um currículo magnífico, para mim bastante complexo e tão preenchido, não é? Já são décadas de profundo trabalho na ciência e na saúde, e realmente tu tens um currículo muito científico, não é? E como é que este tipo de currículo tão científico, não é? Uma vivência tão rigorosa e metodológica, te leva àquilo que são as práticas integrativas e complementares? João, recentemente eu percebi que a minha vida sempre esteve permeando sobre esses dois cenários, a ciência e as PICs. Eu comecei a ter contato com as práticas integrativas e complementares em saúde quando eu era muito jovem, mocinha, com o yoga e a meditação. Só que eu não sabia que eram PICs, né? E essas duas práticas me trouxeram uma mudança muito importante na minha vida. Eu fui uma criança hiperativa e eu cresci com um déficit de atenção muito importante. E essas práticas me auxiliaram a encontrar o meu caminho de estudo, a ficar muito mais tranquila. E hoje ninguém fala que eu sou uma pessoa que fui, assim, tive esse perfil da hiperatividade. Quando eu iniciei o meu caminho científico e eu entrei na graduação, eu já tinha um amadurecimento importante do que eu queria para a minha vida. Então, eu entrei na graduação sabendo que eu queria fazer pesquisa, e o meu sonho era fazer ciência na área oncológica. Eu queria auxiliar pacientes de alguma forma com essa patologia que é tão grave, né? E então, o meu intuito era conseguir um tratamento para auxiliar esses pacientes. Então, como você bem disse, eu trabalhei 10 anos com proteômica do câncer de cabeça e pescoço. O objetivo era encontrar marcadores moleculares proteicos que pudessem nos direcionar a tratamento, diagnóstico,
dessa doença, né, do câncer de cabeça e pescoço. Durante o meu mestrado e meu doutorado, eu publiquei artigos importantes, só que nenhum deles auxiliou nenhum paciente. Terminando o meu doutorado, que é o PhD, eu tive 6 convites para fazer pós-doutorado, 3 na Espanha e 3 no Brasil. E eu resolvi ficar na instituição que eu já estava, né, no doutorado, para fazer um pós-doutorado em virologia. E eu fiquei mais 10 anos. Durante o meu pós-doutorado, que começou em 2010, eu me reconectei com as PICs. E aí eu comecei a estudar de forma profunda essas práticas. E para minha surpresa, quando eu terminei o meu pós-doutorado com uma publicação muito importante na revista de maior prestígio na área de proteômica, eu consegui, in vitro, inibir a replicação do vírus da febre amarela, que é muito importante aqui na nossa região e que também é do mesmo gênero, o mesmo grupo do vírus da dengue, né? Então, eu consegui inibir a replicação desse vírus, um potencial tratamento interessante, e, de novo, eu não consegui auxiliar nenhum paciente com os meus artigos. Então, veio uma frustração muito grande, só que nesse momento eu já atuava como terapeuta. E eu vinha percebendo um caminho de mudanças importantes nas pessoas que eu atendia e nas pessoas que estavam à minha volta, nos meus familiares. Então, eu gosto de trazer um exemplo de uma pessoa que tinha um prognóstico de 2 meses de sobrevida por causa de um câncer de pâncreas, que é um dos mais agressivos que existe. E ela começou a fazer a terapia com as PICs desde o início, porque ela ganhou os tratamentos comigo, e ela viveu, preste atenção, ela não sobreviveu, ela viveu durante 2 anos, bem, íntegra, que ninguém olhava para ela e falava que ela estava doente. E ela viu a neta nascer, ela cuidou da neta, ela fazia quimioterapia num dia, no outro dia ela já estava com a netinha cuidando, e esse é o único caso de vários que eu pude vivenciar. Então, nesse momento, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, João. Eu havia ganho a minha coluna da CBN Grandes Lagos, e o segundo programa foi sobre reiki. E para fazer esse programa, eu fiz uma pesquisa muito grande e eu percebi quantos artigos vinham sendo publicados, artigos de qualidade, quantas universidades já tinham pesquisas com reiki, e quantos hospitais de peso no estado e no Brasil, no estado de São Paulo, em que eu falo, e no Brasil, já tinham aplicação dessa PIX, do reiki. E aí eu fiquei assim encantada, entrei em contato com um nome que é muito importante no Brasil, que é o Dr. Ricardo Monesi, e aí nós começamos uma conversa, uma parceria, e eu falo que ali naquele momento a CBN me auxiliou no impulso de ter a decisão mais importante da minha vida, que ou eu faria ciência com as PICs, ou eu nunca mais faria ciência na minha vida. Então, seriam 23 anos de investimento na ciência, na minha área inicial, jogada para cima, vamos dizer assim, se eu realmente não acreditasse na profundidade que essas práticas podem trazer de forma complementar a qualquer tipo de tratamento. E foi assim que eu realmente, com muita coragem, comecei essa caminhada na instituição que eu fazia parte, consegui um convite para um departamento para começar a iniciar essa linha de pesquisa. Iniciei, tive esse projeto aprovado, um projeto grande com quase 10 colaboradores, inclusive o Hospital AC Camargo Cancer Center, que eu sou instrutora de meditação, né, online, então a gente tinha um contrato de parceria institucional para fazer esse projeto, com reiki, com meditação, que são as práticas mais robustas na ciência. E esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, eu iniciei esse projeto com muito sucesso na instituição,
Infelizmente, a instituição não estava pronta para esse projeto. Então, ele foi bloqueado, foi interrompido, mas nesse momento eu já estou levando para outra instituição daqui. E estou extremamente feliz, porque existem caminhos para a gente fazer ciência com as PICs de forma robusta, e eu acredito muito nisso, João. É isso mesmo, Alessandra. E de facto é tão meritório todo o teu percurso e todo o teu caminho e, enfim, as decisões que tu acabas por tomar, não é? Tu colocas tudo aquilo que foi a tua estrutura de ensino, de aprendizagem e de vivência durante décadas, não é? Que é verdade, naquilo que acaba por ser o teu sentido de vida, que são as práticas integrativas e complementares aliadas à ciência na saúde da pessoa. E esta experiência mesmo que tu tiveste agora recentemente, não é? Com um projeto aprovado que depois termina, de facto faz mesmo lembrar muito o conceito que nós temos aqui em Portugal, que é, bom, fecha-se uma porta, mas, enfim, pode-se abrir até um mundo, não é? Portanto, acaba por ser uma aprendizagem. Como diz o velho ditado japonês, cai 7 vezes, levanta 8. Isto não quer dizer que não machuque, que não acabe por cansar a pessoa, é claro, mas nós temos sempre que seguir em frente e parabéns, porque é exatamente isso que tu fazes. Então, eu queria te direcionar uma pergunta que também é comum acontecer cá em Portugal e no Brasil, notoriamente também, mas o que é que tu sentes assim como dificuldade de implementar um projeto de Reiki num hospital e também, de facto, que benefícios é que tu vês do Reiki estar disponível às pessoas que estão no hospital? João, quando a gente entra num cenário de um hospital, a gente vê pessoas muito doentes, precisando de auxílio em momentos de muita vulnerabilidade, não só os pacientes, muitas vezes a família também. Então, se a gente olhar para um hospital oncológico, já existem experiências importantes com o Reiki e com a meditação também, e eu pude presenciar pacientes pedindo para o terapeuta Reiki ir atender e fazer o Reiki, pessoas com muita dor, e assim que a prática começa a ser desenvolvida, aquele paciente dorme. Então, aquela dor passa e a pessoa consegue dormir e ficar bem. Então, eu vejo que as práticas integrativas trazem qualidade de vida para os pacientes que precisam. E eu não consigo imaginar nenhum cenário mais propício para isso, para a pessoa viver com qualidade de vida, com dignidade. Então, todos os cenários a gente pode apresentar as PICs. Tem questões de saúde em várias esferas. Então, saúde mental, a gente pode trabalhar com estudantes, pode trabalhar com família, a gente pode trabalhar em vários cenários acadêmicos, científicos, mas em hospitais a melhora é muito rápida e a gente consegue atender um núcleo familiar. Então, é como se a gente tivesse um alcance exponencial. Então, é maravilhoso, é lindo, e a Organização Mundial da Saúde, através da Estratégia Global de MCTI, que é Medicina Tradicional Complementar e Integrativa, onde as PICs estão inseridas, né, que faz parte da saúde integrativa no Brasil, vem recomendando que hospitais, centros de saúde, comecem a realmente aplicar e trabalhar com as PICs aliadas à ciência. Então, isso é muito importante. Então, precisa ter pesquisa aliada a esse serviço de extensão que é oferecido à população, né? Quais são os desafios que a gente vem enfrentando? Cientistas que querem fazer pesquisa e ciência com as PICs, João. Falta de conhecimento do quanto de ciência existe por trás dessas práticas, o quanto universidades e centros de pesquisas já vêm trabalhando com isso, quantas instituições e hospitais, inclusive fora daqui do país e em qualquer lugar, já vêm aplicando e trabalhando, e principalmente os resultados incríveis que podem ser obtidos. Então, existem, infelizmente, profissionais ou classes de profissionais que não querem a implantação dessas práticas em alguns locais, então a gente sofre, sim, com desafios extremos e questionamentos, inclusive
de que essas práticas são pseudociências, mas não são, porque existe ciência sendo feita e existem, inclusive, comissões e comitês científicos sendo formados com pesquisadores e cientistas que trabalham de forma totalmente voluntária, por amor e por propósito, para trazer robustez a esses estudos e auxílio, apoio a outros pesquisadores que querem trabalhar com essas práticas. Então, o que eu vejo é que a gente está se fortalecendo e se unindo para expandir a ciência com as PICs. E eu tenho hoje tido e sentido mais coragem e mais força para trabalhar com isso, porque para mim é o meu propósito, unir as ciências às PICs. Que bom, Alessandra, que bom mesmo. E realmente tu fizeste aqui uma colagem maravilhosa, que foi mesmo a construção desta ponte entre a ciência e as PICs. E de facto esta ponte é muito importante, porque não só é a ciência ir na direção do Reiki, mas também o próprio Reiki ir na direção da ciência, não é? Não termos algo que é polarizado, mas sim algo que vai no benefício da pessoa, da comunidade e da sociedade. E quando eu penso nisto, há algo que me faz sempre vir à mente, que é como é que será que pode um praticante de Reiki ter a melhor conduta, a melhor abordagem, a melhor aproximação a um mundo de rigor e de ciência, não é? Porque nós vimos, enfim, de uma educação não formal, não é? Então temos toda uma vivência que é muito própria nossa e um caminho que é próprio nosso, independentemente dos mestres que temos, cada pessoa depois segue um bocado o seu propósito, mesmo que inserida dentro de um projeto de voluntariado que pode ser rigoroso. Então, como é que tu achas que deve ser a característica e a forma de estar de um voluntário quando entra assim num sistema e num ambiente hospitalar? João, para mim o mais importante é que esse praticante saiba a importância de uma boa formação e de uma boa prática consigo mesmo, porque a gente só consegue servir o próximo se a gente tiver consistência com o método. Então, o reiki é para ser trabalhado na gente primeiro todos os dias. Então, os 5 princípios têm que estarem ali, é muito certo. E tendo uma boa formação, uma formação no reiki robusta, a gente deve primeiro buscar grupos de pesquisa que a gente consiga ficar junto, se apoiar para a gente desenvolver tanto a prática como voluntários, que precisa de muito voluntários para atuar no hospital, como vivenciar ali o que é ser feito como conduta e boas práticas, já sabendo que pode ser realizado e que provavelmente serão realizados estudos para que a gente consiga maior comprovação e cada vez mais comprovação na ciência. Então, eu venho muito batendo na tecla, e essa minha experiência com outras áreas e de bancada, de experimentos é muito importante, porque uma das principais críticas que a gente vem observando dentro da pesquisa com as PICs é a falta de robustez nos estudos. Então, quando a gente traz estudos científicos com desenhos bem delineados, com grupo controle, e a gente consegue colocar isso em prática, a gente vai fazendo com que todos os preconceitos vão caindo. Então, a gente consegue mostrar que, sim, é possível ter boas práticas e fazer ciência de qualidade, sim, com as PICs. Alessandra, que maravilha mesmo. E de facto nós precisamos ter muito esse tipo de atenção. E mesmo tu começaste este programa indicando aquilo que eram as questões que tu tinhas quando eras nova e todo o autocuidado que te foi necessário e que te fez crescer imensamente, não é? E é mesmo isso, tudo começa por nós. Portanto, se há uma vontade de ir ajudar o outro, em primeiro lugar, também temos que nos saber ajudar a nós mesmos. Alessandra, estamos mesmo a terminar. Quero agradecer imensamente o teu enorme contributo para este universo do Reiki, para as pontes que tu fazes entre a ciência e as práticas integrativas e complementares. E queria-te pedir, agora neste final, que tu deixasse assim algumas palavras de inspiração para aqueles que nos estão a escutar. É muito desafiador olharmos para as nossas próprias questões,
mas esse é o único caminho para a gente se colocar como um canal de auxílio potente. E quando a gente se coloca no nosso lugar, olhando para as nossas próprias questões, a gente consegue trazer o nosso propósito de vida. Então, para quem vai nos ouvir, é importante que a gente sinta o nosso coração e a gente faça o que é para a gente fazer, porque o mundo precisa de auxílio e a gente, quem vive em si, é o rei que sabe o poder dessa prática e o quanto a gente pode contribuir. Então, João, essa é a minha mensagem e eu agradeço de coração por toda a oportunidade e por todo o serviço maravilhoso que você vem prestando a todos nós. Gratidão imensa. Imensa gratidão, Alessandra. Um tudo bom e sempre muito reiki para ti e para todos os teus projetos. Agradeço para você também, eu estarei sempre à disposição.